E como podemos avaliar a audição? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente vê hoje, né, junto com a tecnologia que está aí disponível para nós, e a gente vê alguns métodos que as pessoas utilizam para saber se estão ouvindo bem ou não, tá? No entanto, a avaliação auditiva, ela precisa seguir padrões estabelecidos por um conselho competente, né, para que seja fidedigno, para que seja realmente avaliado as condições reais da audição. Então, a avaliação da função auditiva, ela pode ser feita através de vários testes que nos informam sobre a origem da perda auditiva, a localização da perda auditiva, a qualidade auditiva que esse indivíduo tem, porque a gente não avalia somente para quantificar a perda auditiva, mas a gente também pode avaliar audições normais, principalmente de trabalhadores, para fazer um acompanhamento de crianças também, tá? Nós fazemos a avaliação auditiva para acompanhar a evolução de um tratamento ou mesmo a progressão de uma perda, buscando a antecipação de danos ocasionados na comunicação humana. E a avaliação da função auditiva, ela também busca prever o prognóstico daquele tratamento. Então, vamos supor um exemplo aqui, o paciente está com uma otite, né, de orelha média, estava com líquido na orelha, e aí ele fez um tratamento. E para saber se esse tratamento teve um bom prognóstico, ele teve um bom andamento, então a avaliação da função auditiva se faz necessário para que se acompanhe esses resultados desse tratamento. Antes de nós iniciarmos a avaliação auditiva propriamente dita, é muito importante e um fator, vamos dizer assim, obrigatório, realizar antes de qualquer exame auditivo uma otoscopia. O que é a otoscopia? A otoscopia é a visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica para avaliar questões de anatomia e avaliar as condições destes dois órgãos, da orelha externa e orelha média. Aí a pergunta, professora, mas o fonoaudiólogo, ele faz otoscopia? Não é meatoscopia que ele faz? Na realidade, gente, o termo meatoscopia, ele não é um termo adequado para se utilizar em audiologia. O fonoaudiólogo também realiza a otoscopia, mas a observação clínica dele é diferente da otoscopia realizada pelo otorrinolaringologista. Qual vai ser a principal aplicação da otoscopia para o fonoaudiólogo? Evidenciar as condições do meato acústico externo, verificar se ele tem o quê? Se tem a presença de uma obstrução. Porque se o conduto estiver obstruído, ou com cera, ou com um corpo estranho, o exame auditivo não poderá ser realizado. Esse paciente vai precisar passar pela avaliação otorrinolaringológica para que se faça procedimentos adequados para a desobstrução desse ouvido. A gente também faz a otoscopia para prevenir eventual colabamento do trago durante a audiometria. Principalmente em idosos, tá? Com o envelhecimento, a cartilagem, né? Toda a cartilagem da face desse paciente, ele tende a crescer com o passar dos anos e ela vai também enrijecendo um pouco, tá?
Então, quando esse paciente ele apresenta, né, um pavilhão auricular mais acentuado, né, enrijecido e desenvolvido pelo fator da idade, quando a gente coloca o fone para fazer a avaliação da audiometria, esse tragos, o trago que fica bem aqui, essa saliência do pavilhão, ele pode ocluir a entrada do conduto, e isso ocasiona esse evento chamado colabamento. E esse evento pode fazer com que haja uma perda auditiva momentânea em decorrência dessa obstrução que foi ocasionada porque colocou o fone nesse ouvido e o ouvido meio que tapou a entrada do conduto, tá? Então, a nossa otoscopia, ela tem o objetivo de a gente saber quais são as condições desse ouvido para que a gente tenha uma prévia noção do que nós devemos esperar dessa audiometria, tá? Na otoscopia, a gente também verifica se existe perfuração ou não da membrana timpânica, mas com o objetivo, senhores, apenas de quê? De contribuir para a avaliação dos nossos exames. Você não vai dizer ali para o paciente, o seu ouvido está perfurado, então tem secreção no seu ouvido, porque isso não é de competência do fonoaudiólogo, tá? Então, o fonoaudiólogo realiza a otoscopia com o objetivo de evidenciar as condições do meato acústico externo e da membrana timpânica, para que ele possa realizar um exame adequado a partir do momento em que esse conduto encontra-se desobstruído e você consegue observar a membrana timpânica, ok? Então, para avaliar a audição, existem 3 exames de avaliação básica da audição. Não são porque eles são testes básicos que eles são menos importantes, muito pelo contrário. São exames importantíssimos que já conseguem fazer um raio-x de como está essa audição. Quais são eles? A audiometria tonal liminar. A audiometria ela é considerada o exame padrão ouro da audiologia. Mesmo sendo um exame subjetivo, o que é o exame subjetivo? É aquele exame que depende da resposta do paciente. Ele é um exame que ele consegue quantificar o quanto o paciente ouve para aqueles sons bem baixinhos. E consegue quantificar também a quantidade de perda auditiva que sofreram as frequências da audição desse indivíduo, tá? O segundo exame é a audiometria vocal, ou também chamada de logoaudiometria. Ela também é uma audiometria, só que não vai se utilizar de tons, ela vai se utilizar de palavras que fazem parte de um contexto, né, adequado, dentro dos parâmetros de pesquisas que foram realizados, e se usa palavras monossílabos, palavras de dissílabos, trissílabos e polissílabos, para observar como é que está a discriminação auditiva para os sons da fala mediante a avaliação auditiva, tá? E o terceiro exame que compõe a avaliação básica da audição, que é nosso objeto de estudo nesse semestre, é a imitanciometria, também chamada de impedanciometria. É um exame que ele é objetivo, ele não depende da resposta do paciente, tá? E ele consegue avaliar o sistema da cadeia ossicular, na realidade tímpano-ossicular,
para verificar, né, a vibração da membrana timpânica, a movimentação dos ossículos dentro da orelha média, se possui presença ou não de líquido, avaliando a pressão interna da orelha média. Então é um exame muito bom que dá essa percepção para o paciente.